Sobrevivi a mais uma reunião que deveria ter sido um e-mail. Já viu essa camiseta por aí nas redes sociais, o pessoal colocando, fazendo comentários? O pessoal tem alguns que fazem piada, tem outros que falam realmente o que acontece nas reuniões da sua empresa. Por que eu trouxe essa temática? O que eu percebi? Nós em supermercado, nós que somos do RH, por momentos temos que conduzir reuniões. E algumas pessoas saem da reunião dizendo assim: perda de tempo, nada foi solucionado. Nós tínhamos uma pauta para seguir, bem no fim o pessoal desfocou, falamos um monte de coisa e não saímos com a definição do que deveria ter sido. Ou tem pessoas que dizem assim: reunião não adianta nada, a gente vem aqui, conversa e sai tudo na mesma. Então a temática de hoje que eu quero conversar com vocês é exatamente sobre isso, reunião. Primeiro, gente, o que significa reunião? Você vai trazer aí um grupo de pessoas, né, da sua equipe, para ter uma conversa, e essa conversa, ela tem que sair algo diferente com soluções. Esse é o grande objetivo da reunião. Se isso não está acontecendo, sinal que nem resolve aí fazer reunião e trazer todo mundo. Por quê? Hora, tempo, a pessoa deveria estar na área dela fazendo uma determinada função, ela sai para uma reunião, e além dos comportamentos aí que acontecem na reunião, tem aquele lá que é o professor de Deus. A pessoa passa a reunião inteira dizendo que ela sabe, que ela fez, que ela acontece. Já viu aquele na reunião lá que parece pescador, né? História de pescador. Ai, porque na minha sessão, na minha loja eu faço isso, eu determino desse jeito. É história de pescador, né? O peixinho era desse tamanho, bem no fim, quando vê assim, fala que pegou um peixe desse tamanho. Mesma coisa aí o comportamento de alguns na reunião. Aquela pessoa que vai à reunião e fica quietinha, não diz nada, fica só observando. Para quê? Para depois chegar lá na área dela, no setor. Ah, lá na reunião eles falaram que vai ser assim, vai ser dessa forma. A pessoa não consegue nem filtrar o que ouviu na reunião. E o interesse dela é ir para ter assunto para poder conversar com as outras pessoas. Identifica isso daí na sua loja, por vezes acontece, ou você já está no momento que as reuniões elas têm pauta definida, elas são organizadas e principalmente têm um foco. O que eu diria para você? Por que algumas empresas, principalmente nós aí que trabalhamos em supermercado, não funciona a reunião? Porque nós queremos, por vezes, trabalhar tudo aquilo que não deu certo em um determinado momento. Então as pessoas dizem assim: ah, vamos nos encontrar depois da abertura da loja e vamos fazer uma reunião rápida, tá? Eles falam: ah, meu Deus, reunião rápida. Quando vê, foi 2 horas, 3 horas de reunião e nada se solucionou. Algumas reuniões, elas viram até aquela reunião de lavar roupa suja, né? O que é lavar roupa suja? Um começa a falar que o outro não fez, que aconteceu, trazer para a reunião pessoas que nem estão presentes naquele momento. Então, olha o desperdício de hora, o desperdício de energia e de falta de solução. O que eu proponho para vocês? O RH, primeiro que quando você começa uma reunião, tem que ter pauta, tá? Não existe essa de você iniciar uma reunião para falar de determinados assuntos e de problemas. Pauta para reunião. Ah, nós vamos eleger os assuntos que nós vamos falar na reunião. Fez essa pauta prévia, passa para todo mundo. Talvez você me diga assim: mas Cléia, o grande problema aqui talvez até seja o dono da empresa, que não consegue se concentrar, vem na reunião e fica falando um monte de coisa, quer contar, quer que se resolva e não se soluciona. Ou, por exemplo, reunião onde acontece uma reunião pesada, que fica só no problema, nas dificuldades, naquilo que não dá certo e repetição dos assuntos. Esses dias até eu participei de um momento lá que uma das operadoras de caixa falou assim: nossa, essa reunião aqui a pessoa poderia ter mandado um áudio pra gente, se era para brigar com a gente, mandasse pelo WhatsApp, né? Que daí eu brigava com todo mundo de uma vez. Reúne todo mundo para ficar colocando metas que não foram atingidas ainda, a loja que não está limpa, a loja que não está organizada, a sessão que não foi arrumada. E pior, por vezes ainda acontecem reuniões onde o foco seria só um setor, reúne-se vários setores para discutir assuntos que às vezes não têm correlação com outros. Pergunto para você,
Na sua empresa, eu sei que por vezes pode ser que aconteça esse tipo de questão. Daí talvez você me pergunte assim, Cléia, mas eu enquanto RH, qual que é a minha possibilidade? O que eu faço? É isso, gente, o RH aí é o grande organizador das questões que acontecem. E o que eu vejo que acontece muito no supermercado? As pessoas, elas querem usar a reunião para os treinamentos que elas não fazem. O que eu falo com isso? Treinamento, o que é? É quando você tem um programa que você quer desenvolver competências de relacionamento, de comportamento e competências comportamentais. Procedimentos. Quando isso não é seguido, quando você não desenvolve essa linha adequadamente de treinamento, sobra para esses momentos onde as pessoas se reúnem para colocar em pauta só problemas, só dificuldades daquilo que acontece. Então, o que eu proponho para você aí que trabalha no supermercado, você que é de RH? Desenvolva uma temática, um combinado com as pessoas. Combinado até, pode ficar utilizando o celular na hora da reunião, a pessoa pode sair para resolver outras coisas. Tem pessoas que se negam a participar da reunião, ou a pessoa lá de compras, a pessoa lá do marketing, o encarregado lá do açougue, da panificadora, falou que não pode vir à reunião hoje, porque está muito ocupado e não tem como vir à reunião. Por que as pessoas fazem isso, gente? Porque às vezes nós temos que ver assim o que acontece antes. Por que algumas pessoas se recusam a ir para a reunião? Porque eu vou falar bem sinceramente, na opinião delas, aquela reunião é uma perda de tempo. E pode ser que seja mesmo. Se as pessoas só se encontram para conversar das dificuldades, levantar problemas, é a coisa mais fácil que tem. Você reúne aí 5, 10, 20 pessoas e começa a levantar. Isso não está certo, aquilo não está certo, é fácil para todo mundo. Agora, foco na solução. Quais são as questões que devem ser solucionadas? Então, é isso que nós temos que trabalhar no nosso RH, desenvolvimento. Primeiro, pauta, tá? O que vai ser trabalhado, quais os assuntos? E também de pouco adianta você querer elencar lá 10, 20 assuntos. Não vai dar conta de fazer isso daí. Assuntos mínimos, tempo de reunião. Se veja uma coisa, na minha opinião, sinceramente, uma reunião que passa aí de 1 hora e meia, isso já não é mais reunião, tá? Eu diria assim, quanto menos tempo você conseguir fazer e chegar exatamente nas soluções, melhor. Depois, gente, reunião tem que sair com algumas definições. Quais são as definições que você deve sair de uma reunião? Você aí que é do RH e que está responsável por organizar aí essas pautas da reunião, esse desenvolvimento da reunião. O que, como, onde, quem. Essas são as definições, as perguntas. Vou citar aí um exemplo. Nós estamos aí com uma dificuldade do pessoal de frente de caixa, que os clientes fizeram reclamações nas redes sociais de determinada questão que está acontecendo ali no setor. Reúne o pessoal ali do setor e começa. Vocês não estão atendendo direito, olha a confusão que está acontecendo, vocês devem prestar atenção no cliente. Gente, isso daí de pouco resolve ficar chamando a atenção das pessoas, até porque tem pessoas que elas são extremamente profissionais. O que eu diria um encarregado que vai seguir uma reunião como essa, lógico, com o acompanhamento do RH? Que as pessoas façam num primeiro momento, o levantamento das situações que estão acontecendo e depois os combinados. Quem que vai ficar responsável por determinada questão? Quando que vai ser iniciado isso? Por que vai ser iniciado isso? Quais são as etapas? Então, essas definições, quem, quando, como, porquê, onde, são questões que elas têm que ser definidas, você tem que sair da reunião com esse foco. Vamos escrever. Tem um supermercado que eu faço um trabalho já há algum tempo com eles, que eles fazem algo muito interessante. A cada reunião, eles têm lá aquele livro ata, eles escrevem, né, tudo que ficou combinado, quem que vai fazer aquilo, todos que participaram da reunião assinam. Ao final da reunião,
é relembrado todas essas questões, os pontos principais, e na próxima reunião eles retomam para verificar se aquilo que tinha sido discutido anteriormente, aquilo foi solucionado. Não foi o porquê, o que vai acontecer, como que vai ser. Então o que acontece? São reuniões mais rápidas, mais focadas e que você consegue desenvolver, que as pessoas gostem de participar. O que faz uma pessoa gostar ou não de participar de uma reunião? Foco na solução, no resultado. Se só for para falar, sem resultado, é claro que as pessoas vão ficar desmotivadas. Ou até tem pessoas que elas gostam, não é todo mundo não, mas tem pessoas assim, que elas dizem, nossa, adoro ir para reunião. Eu digo, por quê? Porque lá é o momento que a gente fica batendo papo, lá a gente fica conversando. Reunião não serve para isso. Para ficar batendo papo, para ficar contando o que aconteceu, para ficar se perdendo em assuntos que não são inerentes. Uma vez eu participava de uma consultoria em uma empresa, e o próprio dono mesmo, toda reunião ele dizia, porque o caminhão do Ceasa deu problema, porque nós temos que trabalhar no sentido de comprar um novo caminhão. É porque agora nosso carro de entrega está com problema, com dificuldade. Eu quero que os gerentes prestem mais atenção na orientação do motorista. Então, qualquer reunião que havia, o assunto pauta era esse. Se desviava muito tempo. O que nós combinamos anteriormente? O que vai ser tratado e quanto tempo? Nós vamos fazer uma reunião aí das 10 horas da manhã às 11 horas. Quando você se pré-determina quais os assuntos, quais os horários, é claro que vai funcionar muito melhor. Relatando, porque as pessoas, quando você escreve, elas criam um compromisso. Quando elas assinam por aquilo, foi colocado que eu devo fazer isso, né? Que eu fiquei me comprometido a fazer isso, vou fazer. E depois, quando a pessoa sabe que aquilo vai ser retomado, é claro, gente, que fica muito mais leve para todos. Então, pergunto para você, quer andar aí com a camiseta aí, sobrevivi a mais uma reunião que deveria ter sido um e-mail, ou quer fazer uma reunião produtiva, onde se realmente consiga chegar nos pontos de soluções? Os caminhos aí são esses. É isso aí, pessoal. Conta aí nos comentários aí se você faz reunião na sua empresa, como que é. Conta aí, vamos conversar aí nos comentários.